Olá, hoje vamos estar abordando o tema Os 5 Ministérios de Cristo na Nova Aliança. E vamos aprender nesta videoaula como ele exerceu esses 5 ministérios em sua obra, ao qual ele esteve aqui caminhando e andando encarnado durante 3 anos e meio. Quer saber mais disso? Te espero logo depois da vinheta. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo a mais uma escola de profeta, a mais uma videoaula que se inicia aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique à vontade, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, para estar acompanhando todos os temas que estamos trazendo aqui dentro da Cristologia, para você estar também andando alinhado com o nosso pensamento e raciocínio, ao qual Deus está nos transbordando pela presença maravilhosa do Espírito Santo que tem ministrado em nossa vida. Nesta videoaula vamos aprender os 5 ministérios de Cristo na Nova Aliança, como ele exerceu os 5 ministérios que são apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Na videoaula passada, nós entendemos que dentro desses 5 ministérios tem algo implícito que é o serviço. Todos foram chamados para servir. Todos foram chamados para serviço. E a palavra serviço, servir, vem do original do grego de diáconos. Então, Jesus ele é o exemplar, tá, de um diácono. É um diácono exemplar. Então, se você não assistiu a videoaula passada, eu recomendo que você volte a essa videoaula e possa estar aprendendo e tendo esse conhecimento para a glória de Cristo. Tá? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu esses exemplos. Por exemplo, na videoaula passada ainda, só para recordar aqui, Marcos 10, 45, ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Lucas também, 22 e o verso 27 diz que: pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Lembrando que ele estava à mesa, tá? Porventura não é esse que está à mesa, lembrando que quem estava à mesa e quem estava falando era o maior de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Isso não impediu de ele servir, isso não impediu de ele se levantar, pegar a toalha e lavar os pés dos seus discípulos. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um modelo exemplar, tá? De servo, de serviço, de servir, de diácono, que é a palavra original. Então, eu recomendo que você possa estar voltando a esta videoaula, para que você também chegue a uma conclusão, que à medida que conhecemos mais a Deus, nós tornamos mais servos de todos. Então, nessa videoaula, você vai entender que quanto mais você conhece Deus, mais você se torna servos de um dos outros, de todos. Amém? E lembrando aos irmãos aqui da igreja que nos acompanham, os obreiros, tá? A videoaula passada não teve palavra-chave, estamos voltando com as palavras-chave, então muito atento aí, para você não perder essas palavras-chave e marcar as palavras-chave. Então, nesse momento, eu quero dar a palavra-chave da aula passada, por isso que eu fiz esse breve resumo. Então, a palavra-chave da aula passada, não desta aula agora, do tema da aula passada que não teve, é serviço. A palavra-chave da aula passada é serviço. E no decorrer desta aula, eu dou a palavra-chave desta videoaula, ao qual vamos tratar os 5 ministérios de Cristo na Nova Aliança. Estamos tratando Efésios 4, verso 11. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Então, vamos lá, venha comigo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São 5 ministérios, né? Dons ministeriais, melhor dizendo, tá? Eu fico falando ministérios, mas a verdade são dons ministeriais, tá? Então nós vamos aprender, então, vamos entrar aqui então já, Jesus como o apóstolo, tá? Jesus como o apóstolo.
tá? E eu quero ler com vocês Hebreus 3 e verso 1, que diz assim, ó: portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, olha só, considere atentamente a Jesus, olha só, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Então veja que os discípulos e o autor aos Hebreus, eles pedem para que os seus leitores que estão lendo esta carta, ou a igreja, que eles considerem, tá, Jesus como o apóstolo. Então, alguém pode dizer, mas como que Jesus foi o apóstolo, o pastor Oséias? Está na Bíblia. Está escrito em Hebreus 3, e verso 1, que ele é considerado, e não só considerado entre os discípulos do apóstolo, que ele era um apóstolo, tá, e sumo sacerdote, mas que a igreja também o considere também, ele com esse chamado e esse ofício, tá, e esse ministério. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não é só reconhecido como apóstolo, mas assim como ele é o sumo sacerdote, ele também é o supremo apóstolo, tá? Ele é o principal apóstolo de todos. Assim como ele é o principal sacerdote, o supremo sacerdote de todos, ele também é o supremo apóstolo de todos. Não é como qualquer um apóstolo, ele é o apóstolo dos apóstolos. Amém? Então, Hebreus 3 e verso 1, da parte B do verso, tá? Que temos a palavra aí, apóstolo. No grego, essa palavra, ela vem do apóstolos, significa embaixador ou enviado. Então, vamos lá. Qual é o significado da palavra apóstolo? Que vem do grego apóstolos. Mas você não precisa se preocupar do grego. Esquece o grego. Então, qual é o significado da palavra apóstolo? Ela significa embaixador ou enviado, tá? Esse é o significado da palavra e esse é o significado desse dom ministerial, tá? Do apóstolo. Ou também mensageiro, tá? Eu estava esquecendo aqui também mensageiro. Então, vamos lá. Embaixador, mas ele é mais claro nesses dois significados. Enviado e mensageiro. Então, vamos lá. Enviado e mensageiro é o que significa essa palavra apóstolo, tá? No contexto, ele se refere àquele que foi enviado. Então, ou seja, quando estamos dizendo que é um apóstolo, ou seja, estamos falando, ele é o enviado, tá, por alguém, ou seja, por Deus. Então, quando em Hebreus 3, o contexto está dizendo que ele foi o enviado por Deus. Considere Jesus Cristo o apóstolo, ou seja, considere Jesus Cristo o enviado por Deus. Para quê? Para realizar a sua obra na terra. Então, o significado da palavra apóstolo é enviado. Tá? E o nosso Senhor Jesus, ele foi enviado lá do seio do seu Pai, lá do seu paraíso, da sua glória, do terceiro céu, à terra, e se encarnou e veio à terra. Então, ele é o enviado, tá? Por Deus, pelo nosso Pai, para realizar a obra de salvação e redenção. E não só isso. Ele executa a obra como rei, ele executa a obra como profeta, ele executa a obra como um evangelista que evangelizou nós, né, como nosso Salvador, nosso resgatador, nosso Redentor e infinitamente. Ele é maravilhoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é um embaixador? Embaixador, na Bíblia, é uma pessoa encarregada de uma mensagem. Então, Jesus, ele é o apóstolo, ou seja, um enviado, com uma mensagem. E a mensagem que ele veio nos trazer não era dele mesmo, porque ele falou, a mensagem que eu vos trago não é de mim mesmo, mas é daquele que me enviou, do próprio Pai. Pessoa encarregada de uma mensagem, ela pode ser uma mensagem amistosa,
ou ela pode ser uma mensagem hostil, como foi a pregação do Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem amistosa, muitas vezes, mas uma mensagem também forte, né? Uma mensagem de repreensão, como muitas vezes vemos ali ele repreendendo os religiosos daquela época. Tá? Mensageiro. Mensageiro, aquele que é enviado diante da face de outro. Então, se eu quero enviar, hoje temos as redes sociais, mas antigamente, né, se eu queria enviar uma mensagem rápida, tá, para que o papel, né, escrito não perdesse, eu enviava uma pessoa. Eu envia uma mensagem para uma pessoa. Essa pessoa ia me representar, né, me representando com a mensagem que eu estava enviando. Então, mensageiro é aquele que é enviado, tá, diante da face de outra pessoa. Então, o Senhor Jesus, ele é o apóstolo enviado com uma mensagem. Então, dá para entender aí? Então, dá um glória a Deus, um aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo eu não ouvindo aí, o Senhor Jesus vai ouvir. Apóstolo é um embaixador com poder de governo. Todo embaixador, ele tem o poder de governar. Então, por isso que o nosso Senhor, ele é o supremo apóstolo, como ele é o supremo sacerdote, ele é o supremo apóstolo, porque ele veio para governar, e ele governou espiritualmente o mundo espiritual, né? Libertando cativos, libertando pessoas oprimidas, evangelizando e pregando e trazendo toda a salvação. Jesus Cristo é o apóstolo dos apóstolos, como está escrito em Hebreus 3:1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo, ou seja, enviado, mensageiro, embaixador, e sumo sacerdote de nossa confissão. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o apóstolo dos apóstolos, ele é o apóstolo supremo. Considerai atentamente, o texto diz, tá? Aplica uma contemplação profunda e cuidadosa, ou seja, olha cuidadosamente para a pessoa de Cristo e o considera ele não só como o sumo sacerdote, mas considera ele também como o supremo apóstolo, o supremo que foi enviado com uma mensagem do céu, do reino de Deus, diretamente do Pai. Então é isso que o texto está dizendo. O autor exorta os leitores a refletir de forma séria sobre Jesus Cristo. Então, estamos aprendendo os 5 ministérios. Não quero entrar aqui na parte das funções dos ministeriais hoje na igreja, para nós não fugir aqui do tema que é cristologia. Então, vamos encaixar e ver Cristo agindo nesses 5 ministérios, como que ele agiu, né? E como ele exerceu todo esses 5 ministérios em sua obra. Não quero entrar aqui em outras linhas ou raciocínios, tá? Hoje em dia no ministério, tá? Senão nós vamos fugir muito aqui do nosso assunto. E outro, o tempo é curto. Então, deixa eu ir aqui adiante. O autor aos Hebreus exorta os leitores a considerar atentamente como apóstolo, ressaltando a importância de ter a sua vocação. Esta reflexão é direcionada à natureza dual de Cristo, ou seja, ele está mostrando, revelando em Hebreus 3:1, 2 naturezas de Cristo. A primeira como um intercessor, estou começando de trás para frente, tá? Sempre como sumo sacerdote, como intercessor, sumo sacerdote, e o outro como aquele que é o enviado, o apóstolo. Então nós temos que olhar para Cristo e ver essas 2 naturezas dele. Ele é um mediador entre mim e Deus, mas também ele foi o enviado por Deus para transmitir toda a vontade e mensagem, para executar toda a justiça de Deus, toda a obra que Deus já tinha planejado desde a eternidade, antes da criação do mundo. Tá? Então, ele não é só um sumo sacerdote que está diante de Deus, de mim e Deus, como um mediador, mas ele é o enviado.
Ele foi o enviado para executar todos os planos de Deus. É importante reconhecer os 5 ministérios. E é mais importante ainda saber da onde eles veio, esses 5 ministérios. Então, da onde surgiu esses 5 ministérios, tá? Da onde veio ou da onde vêm esses 5 ministérios? Eles vêm do próprio Senhor Jesus. Esses 5 ministérios veio do próprio Senhor Jesus, porque no mesmo ali, Efésios 4, tá? E verso 8, vai dizer isso para nós, tá? Além de ele vir do próprio Senhor Jesus, além de ele vir do próprio Senhor Jesus, nós também vamos entender nesse Efésios 4, 8, quando foi que ele fez isso. Então, se veio de Jesus, beleza, veio de Jesus. E quando foi? Que momento foi? Então, vamos lá. Já vai responder essas duas questões. Da onde veio? De Jesus. E quando que veio, que momento veio Jesus, esses 5 mistérios? Efésios 4, 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Concedeu dons aos homens. Por isso que eu falei que muitas vezes eu vou falar os 5 ministérios, mas na verdade são dons ministeriais. Deus, ele capacitou, Deus, ele deu pela graça esses dons para homens executar e exercer esses ministérios, essas funções, por meio desses dons, tá? Então, ele quando ressuscitou, né, e foi a sua ascensão ao céu, ele deu esses dons aos homens. Efésios 4, verso 11. Por que Jesus concedeu esses dons ministeriais? Presta atenção nas perguntas. Efésios 4, 12 está a resposta. Então, qual era o propósito e por que ele deu esses dons? O propósito está aqui no verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do quê? Do serviço. Lembra que eu falei para vocês que está implícito a palavra serviço dentro desses 5 ministérios que foram chamados para servir, não para ser servido, mas para servir. Então, ele concedeu esses dons ministeriais para esses dons ministeriais aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar aos outros, aperfeiçoar os santos. Veja que o apóstolo, ele é considerado como esse dedão. Por quê? Porque o dedão, ele tem acesso a todos os outros ministérios, ele tem acesso ao evangelista, ele consegue acessar, né, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Está vendo que ele consegue circular facilmente aqui, tá? Então, ele vai aperfeiçoando o mestre, ele aperfeiçoa o pastor, ele aperfeiçoa o evangelista, ele aperfeiçoa o evangelista, né, o profeta. Eita, tá uma confusão aqui entre o evangelista e o profeta aqui. Amém? Deixa o teu like, não esqueça aí de nos acompanhar, tá? E abençoar esse canal também. Não esqueça que muitas vezes aqui aparece um QR Code, para, se Deus tocar no teu coração, você está abençoando esta casa e esta obra para estar avançando em teus projetos. Somos carentes aí dos recursos para Deus fazer que nós damos continuidade a toda a nossa obra aí. Então, se você sentir no coração, fique à vontade aí, em nome do Senhor Jesus. A aula aqui é de graça. Nós deixamos um link também na descrição, do vídeo, que é um esboço que eu estou usando aqui, que eu preparei tudo. E você pode estar abaixando e tendo todo esse esboço aí com você, tá? Então é tudo de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Pois bem, então o propósito dele é para que aperfeiçoe os santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo.
parte da ideia da maturidade é que eles trabalham. Então, qual é uma da ideia da maturidade? É o serviço, é o trabalho, tá? Precisamos entender que eles são dons ministeriais de serviço, tá? Então, essa é uma das maturidades que podemos entender e alcançar nesses 5 ministérios e nessa videoaula. Todos somos enviados, ou seja, todos nós temos envio. Então, quer dizer que porque eu sou enviado, então eu sou apóstolo? Vamos lá. Todos temos o ID. Se todos temos o ID, todos temos enviado. Ponto. Somos enviados. Mateus 28, verso 19 e 20. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas. Tá? Porém, nem todos somos apóstolos. Todos somos enviados, temos o ID. Romanos 10 também, verso 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? Como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Então, somos enviados, tá, pelo ID. Todos somos vocacionados a pregar o evangelho a toda criatura. Mas não significa que eu sou apóstolo, tá? O ID é para todos, tá? A pregação para anunciar, né, o evangelho é para todos, tá? E como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Fomos enviados. O ID em Mateus 28 já está aí declarado. Todos somos missionários a fazer essa missão de propagar o evangelho, o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Mas não é porque eu sou enviado, eu sou apóstolo. Porque nem todos são apóstolos. Essa palavra não é para todos, é dom. É um dom que Deus deu ao homem. Efésios 4, verso 8. Tá? Então, Apocalipse 2, verso 2, vai responder isso aí. Porque olha só, sei que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores, ou seja, aqui o texto nos mostra e nos revela que a igreja de Éfeso, ela colocou à prova se aqueles títulos de apóstolo que estavam aparecendo ali, aqueles homens, né, titulados como apóstolos, se realmente eles eram apóstolos. Então, ou seja, se eles não entraram nos requisitos, eles deram como falsos apóstolos. Então, ou seja, nem todos que são enviados são apóstolos. Toda igreja ela é enviada pelo ID, toda igreja é enviada para propagar o evangelho, mas não entenda que todos são apóstolos. Nem todos têm um dom de apóstolo, tá? O apóstolo, ele tem a visão para cima, que é o dedo para cima, é do reino. Ele tem a visão de transmitir a mensagem do reino, do coração de Deus, tá? Efésios 2, e o verso 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como uma pedra angular. Cristo, ele é a base, tá? Cristo, ele é a base, ele é o sustento, ele é o supremo apóstolo, tá? E ele é a base desse alicerce, tá? É a base dessa construção. Ele é o alicerce, ele é o alicerce dessa construção. Então, depois vem os construtores. Então, temos duas bases desse alicerce. Os profetas que profetizaram, né, antigamente. Todos os livros proféticos temos aí, tá? Temos também o ministério profético. E temos também, né, o fundamento dos apóstolos. Por quê? Porque o fundamento dos apóstolos, eles são testemunhos oculares do que Jesus executou. Eles são testemunhos oculares dos milagres do Senhor Jesus Cristo, né, dos impossíveis que Deus ele realizou pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitando os mortos, né, transformando a água em vinho, multiplicação dos
pães e peixe, eles viram o Senhor Jesus morrer, eles viram o Senhor Jesus ressuscitar, e eles viram esse homem sendo levado ao céu, né, flutuando ao céu, coisa extraordinária. Então eles viram com os seus olhos. Então esse é o fundamento, por isso que eles escreveram os evangelhos, destacando tudo isso para nós ter um alicerce, um fundamento dos apóstolos, porque o fundamento de tudo que eles viram, tudo que eles contemplou, né? Imagina se nós não tivéssemos os evangelhos. Tá? Então esses são os fundamentos. A igreja ela é edificada sobre isso, sobre o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. Tá? Atos 2, 42, para nós finalizar. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e o partir do pão, e as orações. Então veja que os apóstolos, eles não eram só enviados, mas eles ensinavam. Como eu falei, os apóstolos eles têm acesso aos ministérios, ele tem acesso ao profeta, eles profetizavam. Os apóstolos, eles evangelizavam. Os apóstolos, eles cuidavam, né, como um pastor cuida de ovelha, tratava pessoas e eles ensinavam. Tá? Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o supremo apóstolo. Hebreus 3:1 diz: considerai, olhai e contemplai Jesus Cristo como o apóstolo e sumo sacerdote. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o enviado. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o mensageiro de Deus ao nosso coração. E a mensagem até hoje é a mais forte. A crucificação dele. Eu costumo dizer que a pregação mais poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo não foi uma pregação oratória, mas foi uma pregação que ele ficou calado na cruz do Calvário, levado como uma ovelha ao matadouro, muda, sem, né, como uma ovelha muda, ele sobre os seus tosqueadores e não abriu o seu bico. Essa foi a maior pregação que nós conseguimos ver, reconhecer e ser salvo. Amém? Te espero na próxima videoaula, e na próxima videoaula vamos entrar então sobre o profeta, evangelista, pastor e mestre. Vamos ver se nós conseguimos finalizar na próxima videoaula esses 4 ministérios aí. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou despedir você na paz, na graça, no abraço do Espírito Santo e tchau.